Quando nós estávamos escrevendo o nosso livro, O Desafio Conjugal, uma das coisas que nós colocamos ali foi que as experiências passadas naquele livro eram as nossas próprias. A gente tinha a base de amigos, de casais que sempre vinham nos perguntar alguma coisa, mas a nossa base principal era aquilo que nós vivíamos no nosso dia a dia. E uma das coisas que a gente mais aprendeu ali foi entender a posição do outro. Porque muitas vezes, num relacionamento, o que a gente mais tem dificuldade é de ouvir e entender o posicionamento do outro. E nós aprendemos, não na força e na marra, mas na convivência, no dia a dia, eu ouvindo os posicionamentos dela, ela ouvindo os meus, e eu entendendo primeiramente o que ela queria dizer, e aí a gente chegava num denominador comum. O que mais acontece hoje nos casamentos é que as pessoas começam a cada um colocar o seu ponto de vista e querem que ele seja prioritário, que seja, como se diz, que seja assim, colocado em prática, abrindo mão do que o outro pensa, né? E aí, quando eu comecei a valorizar as ideias da minha esposa em primeiro lugar, a dar ouvidos para aquilo que ela falava, eu comecei a ser ouvido também. Incrível que eu lembro que ela tinha o ponto de vista dela, eu tinha o meu, e quando eu queria colocar o meu ponto de vista em primeiro lugar a todo custo, ela ficava triste, ela encerrava o assunto porque não queria brigar comigo. E aí eu entendi na prática que o meu ponto de vista poderia ser ouvido se primeiro eu ouvisse o ponto de vista dela, né? E isso foi muito bom, porque a partir desse momento, isso foi logo nos primeiros anos de casado, primeiro, segundo ano de casado, a gente começou a lidar com isso de uma forma positiva, né? E aí isso começou a crescer, começou a evoluir o nosso relacionamento e tem dado certo até hoje. Primeiro eu ouço o ponto de vista dela, eu vou digerir aquela informação, coloco o meu ponto de vista e então nós chegamos no denominador comum. Ouvir o outro é essencial, principalmente ouvir a esposa. Ouvir a esposa é muito importante, porque toda mulher tem necessidade de falar, de expressar o que ela sente, de colocar para fora aquilo que está lá dentro. E ela faz isso por questão de confiança, porque ela confia em nós, não porque ela queira necessariamente impor o ponto de vista dela.